Quando o assunto é previdência, ninguém é mais assertivo e mais firme do que Patrícia Evangelista. Eu estava falando isso para ela no intervalo. Tudo bem, bonequinha? Tudo ótimo. E você? Também, tudo ótimo. Ela sabe, fala, esclarece e a gente vai falar sobre direitos de quem é aposentada ou aposentado. Exatamente. São muitos direitos? São alguns. Assim, a maioria deles estão relacionados não somente ao fato da pessoa ser aposentada, né? Mas geralmente em função da questão da idade. Então, o fato de ser aposentado e já ter uma idade avançada, porque a maior parte das pessoas que se aposentam, elas geralmente costumam ter uma idade avançada. Então, elando a questão da idade e a questão de estar aposentado, a pessoa possui alguns direitos que muitas pessoas desconhecem. Exato. E é por isso que a gente vem aqui retratar isso, explicar isso, porque muitas pessoas têm alguns direitos, isenções e que infelizmente não sabem. Então vamos começar com a primeira pergunta de hoje, que foi enviada pela Mara. Acabei de me aposentar por tempo de contribuição. É verdade que posso sacar o valor integral do meu FGTS? É uma faculdade, ou seja, poder pode indiscutivelmente, mas não é obrigatório. Tá? Então, o fato de você estar aposentado significa que o INSS te aposenta, ele encaminha uma carta para a sua residência informando que você foi aposentado, junto com um documento chamado Certidão PIS/PASEP FGTS. Isso te permite fazer o saque do valor do fundo de garantia integral. E a maior preocupação das pessoas é o seguinte, tá bom, e se eu sacar o valor do fundo de garantia e amanhã a empresa me mandar embora, eu perco a multa dos 40%? Não. De forma alguma. Tá. Independente de você ter feito o saque ou não, o valor da multa que a empresa tem que te pagar é sobre o saldo total, independente de você ter sacado ou não. E uma coisa importante também, a pessoa que se aposenta, saca todo o valor do fundo de garantia. Da data que ela se aposenta e continua trabalhando, ela pode sacar o fundo de garantia mensalmente, mês a mês. Olha! Isso também é um direito do aposentado. Agora, de tudo que você falou, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eles vão mandar uma carta para minha casa. Então, meu endereço tem que estar atualizado. Sim, é porque quando a pessoa solicita o benefício, geralmente, na própria quando ela faz a solicitação, ela tem que juntar um comprovante de residência atualizado e já fica feito o protocolo da aposentadoria naquele endereço atual da pessoa. E aí eles vão mandar a carta informando que concedeu o benefício e essa certidão PIS/PASEP. Perfeito. Tá? E outra coisa também importante com relação ao fundo de garantia é assim, algumas pessoas perguntam para mim, doutora, vale a pena eu deixar o fundo de garantia na Caixa Econômica Federal? Olha, a gente não aconselha. Por quê? Porque o valor do fundo de garantia ele é corrigido pela taxa TR, a taxa de referência. E ela é uma das menores do mercado financeiro. Então não vale a pena. Então vale mais a pena você sacar e fazer um outro investimento. Perfeito. Tá bom? Próxima pergunta enviada pelo Alisson. É verdade que o aposentado tem direito à manutenção do plano de saúde? Então, na verdade é o seguinte, existem algumas especificações, tá? Então, vamos lá, a pessoa trabalha numa empresa, ela tem descontado uma parte do valor do seu salário para repasse do plano de saúde. Tá. Se ele tiver trabalhado mais de 10 anos, tem um entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que se o fim do vínculo empregatício se deu em função da aposentadoria, ele tem direito à manutenção desse plano de saúde vitalício. Vitalício. E isso é muito interessante, porque as pessoas saem das empresas e a grande preocupação é a questão do plano de saúde. Sim. Por quê? Porque ela sai, ela tem a responsabilidade de recolher a parte dela e aqui seria do empregador. Certo. Então fica um custo um pouco maior, mas em contrapartida, ela não perde o plano, não vai ter que cumprir uma carência no novo plano e vai já ter a garantia de estar sendo atendida por aquelas pessoas que ela já estava acostumada, que aquele plano atendia. Então, pode sim, algumas pessoas ter direito à manutenção e quem tem menos de 10 anos na empresa vai ter que permanecer nesse plano de saúde proporcional ao tempo que contribuiu para o plano de saúde. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou 7 anos, ela não tem os 10 anos, então ela vai ter a proporcionalidade de se manter no plano de saúde pelo período que ela trabalhou. Ótimo. Pergunta enviada pelo Wagner para a doutora Patrícia Evangelista. Como aposentado, tenho direito a ter isenção de IPTU?
Tem direito sim, mas tem que cumprir alguns requisitos. Então não é qualquer aposentado que tem o direito de ter isenção do IPTU. É preciso que aquele imóvel seja objeto residencial, ou seja, não é um imóvel que eu loco para alguém. Eu moro nele, então eu uso para minha residência, tá? Esse imóvel não pode ser superior a 1.700.000 e poucos reais, tá? Então, quer dizer, ele venal. O valor de referência dele não pode ser superior a isso, tá? Por que valor de referência? Porque em São Paulo a gente não utiliza o valor venal como referência para venda ou para qualquer... Não usa em São Paulo? Em São Paulo sempre existe o valor venal, o valor de referência e o valor de venda. E o valor de referência é o que seria entre o valor de venda e o valor venal do imóvel. Ah, tá? É o meio termo. É o meio termo. Interessante. Exatamente. E aí, além disso, a pessoa tem que ser esse imóvel próprio. A renda da pessoa tem uma limitação. Ela não pode ganhar de benefício previdenciário acima de 5 salários mínimos. Então, tem alguns requisitos. Ela tem que ir na subprefeitura do bairro, fazer a solicitação, preencher o formulário de isenção de IPTU, tá? E aí ela faz jus a essa isenção. Alguns fazem jus à isenção total e em alguns casos ela pode ter uma parcialidade da isenção. Que já ajuda. Já ajuda muito. E muitas pessoas desconhecem esse direito. Eu não sabia que existia. Tá. E é bem interessante e muitos aposentados que eu conheço nunca souberam desse direito e que continuam pagando IPTU sem saber que na verdade poderiam estar isentos. Isso é muito importante a gente estar prestando esse serviço público. Ainda bem que temos Patrícia, evangelista, que traz isso pra gente, né? Próxima pergunta é enviada pela Cleide. Por ser aposentada, tenho direito à prioridade na restituição do imposto de renda? Tem sim. Na verdade, é assim. Você tem direito à prioridade no imposto de renda por ser aposentado ou por ter a idade igual ou superior a 60 anos, né? Então tem que informar isso para a Receita Federal para que na hora que forem pagos o valor das restituições do imposto de renda, você ser uma das primeiras pessoas a serem agraciadas com a restituição. Tá. Pode sim. Mais uma pergunta enviada pela... Tchananã. Quem será que... Pelo Janilson. É verdade que, como aposentado, eu posso sacar o valor do meu PIS que estiver depositado na Caixa Econômica Federal? Verdade verdadeira. Na verdade, como a gente falou no início, quando a pessoa se aposenta, o INSS encaminha a carta de concessão, a certidão PIS, PASEP / FGTS. Então a pessoa pode sacar o valor total do fundo de garantia, bem como sacar o valor total do PIS que está depositado, porque todo aposentado tem o direito de fazer o saque do PIS integral. Maravilha. Tá? Mais uma pergunta sobre os direitos dos aposentados e é agora a pergunta da Rita. Com que idade é possível ter prioridade na tramitação na Justiça? Passados 60 anos já tem direito à tramitação especial. Então o próprio profissional que está atuando naquele caso é só informar para o juiz que a pessoa tem aquela idade, 60 anos ou mais, né? E aí já tem direito à tramitação especial. É claro que nas ações contra o INSS, no qual a maior parte dos demandantes são considerados idosos, essa prioridade é muito relativa. Mas está prevista no Código de Processo Civil, está prevista no Estatuto dos Idosos e tem que ser respeitada. Claro. Mais uma pergunta. Bastante, né? O Mauro, o idoso ou aposentado tem direito à prioridade em programa habitacional? Olha que coisa interessante. Super. Então, assim, na verdade, por exemplo, você vai... você vai comprar uma casa por plano habitacional do governo, né? Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Tá. Se você informar que você é aposentado ou que tem idade avançada, você tem o direito de receber tanto a parte da documentação ser mais rápida, como conforme vai sendo feitas as entregas daquele imóvel, você também terá direito à prioridade deste sistema habitacional como um todo. Muito interessante. Não só com relação à parte da documentação, como também com relação à entrega desse imóvel. Tá. Então isso é um direito que poucas pessoas desconhecem e que poderiam ter solicitado e ter se beneficiado com a entrega mais rápida desse imóvel. Agora, doutora Patrícia,
eu tendo esses direitos, eu preciso solicitar ou é automático? Não, você precisa solicitar. Precisa solicitar. É, porque assim, nem sempre as pessoas conhecem esse direito. Então, Sim. por exemplo, da questão da isenção do IPTU, a prefeitura, ela não vai ficar olhando no cadastro que idade você tem, se você é aposentado ou não. Nem chega na casa da gente, Então, olha, você tem um desconto, né? Exatamente. Sempre chega quando tem que pagar mais. Aí você que tem o menos interesse de fazer valer aquele direito. E tendo interesse, você tem que solicitar esse direito. Tá. Mas é errado, né? Uma vez que é o meu direito, já devia estar na hora do processamento da conta, né? Se tudo fosse digitalizado nesse país e se tudo funcionasse, assim, a gente diria que teria que ser automático. Mas eu tenho que solicitar. Infelizmente não é assim que funciona. E aí a gente aconselha todas as pessoas que têm os seus direitos devem ser garantidos e tem que buscá-los. Tá, e o primeiro passo é conhecer os seus próprios direitos, Exatamente. né? Doutora Patrícia Evangelista é advogada especialista em previdência. O e-mail dela é sosprevidenciario@uol.com.br, sosprevidenciario@uol.com.br. Muito obrigada, doutora Patrícia.